Oiê, bem-vindos ao Talk de Influência. Nosso convidado de hoje é muito especial, né, Pri? Nossa, Gabi, ele é tão especial que eu acho que vai ser o nosso maior número de audiência. Ele é uma pessoa muito querida. Eu tenho certeza que muita gente deseja estar na lista dessa pessoa. Já dei muito spoiler? Muitos. Vamos lá, né? Vamos Vamos lá. apresentar. Vamos lá. Bem-vindo, Pedro. Obrigado. Tô me sentindo super especial com essa introdução de Mas vocês. Você é. Obrigado pelo convite. Pedro, a gente chamou você aqui pela admiração que a gente tem por você, principalmente pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Ao longo da conversa, a gente vai falar muito sobre isso. Sim. Mas hoje a gente queria que você contasse um pouquinho pra gente quem é você, da onde veio o Pedro, da onde o Pedro surgiu e como é que um pouquinho da sua história pra gente conhecer melhor. Tá. Eu sou Pedro Rocha, tenho 39 anos, nasci na Bahia, estudei publicidade e propaganda. Fiz a minha carreira basicamente no varejo de luxo, então eu tenho esse background muito forte do varejo de luxo e me tornei relações públicas ao longo da minha trajetória por uma questão mesmo de oportunidades, assim. Eu, quando nunca tive a aspiração de ser relações públicas, nunca me imaginei sendo relações públicas. Quando eu decidi me tornar relações públicas, que eu acho que é o que hoje eu sou muito reconhecido no mercado, eu era executivo de uma multinacional francesa. Nossa. Então, eu tive a minha carreira muito voltada para business, então isso, talvez no decorrer do podcast a gente fale um pouco mais. Acho que por isso eu tenho um olhar que os clientes gostam muito, porque eu tenho uma visão de marca e não uma visão de influência ou de qualquer outra coisa. Legal. Óbvio que as duas são muito importantes. Sim. Mas ali em 2018, eu já era diretor da empresa, era uma empresa de luxo, de beleza, de luxo. Sempre estive dentro da área da beleza e resolvi passear para entender melhor esse novo momento de influência no Brasil especificamente. A gente começou a ter Instagrams muito fortes, a gente começou a ter venda exclusivamente pelo Instagram. O Instagram ainda eu acho que é a plataforma mais importante que a gente tem hoje no Brasil. E eu fui, muito curioso sempre, tentar entender como que funcionavam esses mecanismos para ajudar a marca, não para eu ser RP ou qualquer outra coisa do tipo. No que eu fui tentar passear para entender, eu comecei a perceber uma facilidade muito grande minha em chegar nas pessoas. Então, nós tínhamos agências na época, contratávamos agências de, enfim, assessoria de imprensa e tudo mais, que a gente pediu, olha, vamos mandar um produto para tal pessoa. E a agência falava, olha, impossível chegar nessa pessoa. E mesmo que a gente chegue, essa pessoa não vai postar nunca esse produto e tal. E aí eu ia por um outro caminho, e chegava na pessoa, a pessoa postava, a pessoa começava a ter um relacionamento com a marca. E aí algumas pessoas começaram a dizer, Pedro, talvez você tenha nascido para ser relações públicas, talvez você tenha conseguido aí achar o seu filão. E eu era muito feliz na minha carreira, eu não era um profissional de escritório frustrado. Era Faria Limer? Era Faria Limer. Mas eu não era frustrado, eu não era infeliz, eu não era nada disso. Eu era muito feliz, muito realizado na minha carreira. Eu estava num cargo muito alto dentro da empresa, era muito reconhecido no que eu fazia dentro do mercado. E ali em 2018 começou a me bater uma pulguinha assim atrás da orelha dizendo, será que é isso? Será que... Porque eu também já estava num momento da carreira onde as pessoas sabiam que eu ia morrer ali no que eu estava fazendo. Sim. Porque eu era muito reconhecido no que eu fazia, a empresa gostava muito do meu trabalho, eu gostava muito da empresa e era isso. Só que eu tinha, sei lá, 34 anos, talvez. Muito jovem, e aí eu comecei né? a Para esse pensar, mercado, é jovem. E eu comecei a pensar, é isso? Acabou? Eu vou me aposentar aqui, eu vou fazer isso e começou a me bater uma crise, assim, uma crisezinha de, não, talvez eu ainda tenha alguma coisa para fazer e tal. E eu, uma coisa que eu falo muito para as pessoas que convivem comigo é que não deixem a fonte de sonhos secar. Eu já era um profissional muito reconhecido, eu já tinha sucesso, eu já tinha conquistado coisas financeiras, tudo que uma pessoa poderia imaginar para sua carreira eu já tinha conquistado. E ainda assim eu era muito sonhador. E isso é uma coisa que hoje o mercado ele te inclina a não sonhar. Ele te diz que não é possível, ele te diz que gente sonhadora vai morrer na praia, ele te diz uma série de coisas. Eu sempre falo para as pessoas que não, que elas precisam continuar, sim,
a ter pelo menos um sonho que ainda não... E se você conseguiu todos os seus, que ótimo. Tenham outros, descubram outros. Então, ali em 2018, e muito por conta de Ivete Sangalo, que as minhas madrinhas de carreira, Ivete Sangalo, Marília Gabriela, Preta Gil e Sabrina Sato. Só isso. Só, madrinhas básicas. São elas que, sem saber, me falaram em algum momento, você nasceu para ser relações públicas. E assim, sem se comunicar. Me lembro do dia que Ivete falou, você está na carreira errada. Você tem talento com gente, as pessoas gostam de te ouvir, de estar com você e tal. Então, migre. E isso assim, eu, na minha carreira, das 8 às 18, lá na Berrine, bem bonitinho e tal. Marília Gabriela, um belo dia, falou a mesma coisa. Pedro, você nasceu para ser relações públicas. Depois Sabrina Sato. Sabrina, na verdade, foi a primeira a me acolher, assim. Trabalhava na marca, ela gostava da marca e por isso a gente se conectou. E depois Preta Gil. Então, assim, eram pessoas muito reconhecidas no que elas faziam, me dizendo que eu tinha que ir para um outro caminho. Sim. E eu, ali naquela de... Será que não? Até que no final de 2019... Setembro de 2019, eu fui no RH da empresa e pedi demissão. Depois de 12 anos de uma carreira muito feliz e muito consolidada. Ninguém acreditou, a minha família surtou. Eu ia te fazer essa pergunta. Surtaram. Como que foi pra tua família, pros teus amigos, para as pessoas que eram próximas de você? Porque eu acredito que você não tenha compartilhado isso com as pessoas, porque pela tua história, tua trajetória, ninguém imaginava que você ia fazer essa transição, né? E mais do que isso, ninguém me apoiou. Imagino. Ninguém, não teve uma pessoa. Eu entendo o porquê das pessoas terem feito isso, mas ninguém virou pra mim e falou, nossa, vai super, você vai arrasar e tal. Eu entendo, eu tinha de fato ali um lugar muito confortável dentro da minha carreira e já estava lá há 12 anos, já sabia fazer aquilo de olhos fechados, com o pé nas costas. E mesmo todo mundo dizendo não, eu falei, eu vou. Fui na RH da empresa e pedi demissão. 2020, pandemia. Eu pedi demissão no final de 2019, falei, vou tirar aí um aninho sabático e vou pensar no que eu vou fazer. E não tinha ainda a certeza de que seria relações públicas. Eu só sabia que eu queria mudar, só sabia que eu queria fazer uma outra coisa. E aí foi isso, veio a pandemia, eu me lancei como relações públicas, já se vão aí 4, 5 anos entre transição e carreira, e eu acho que foi a melhor escolha. Eu acho também. E hoje você é um dos relações públicas de uma marca que todo mundo ama, que é a Sephora. Sim. E, tipo, ser relações públicas de uma marca como essa, vindo dessa história de que não fiz relações públicas, eu me joguei, passei por um momento da pandemia. E esse momento da pandemia, assim, que dá medo, que a gente não sabe o que vai fazer, você estava fazendo o quê nesse momento? Tirando o ano sabático? Olha, a pandemia, ela me ajudou. Se eu pudesse escolher, eu teria escolhido não ter essa ajuda, obviamente. Óbvio. Sim. Porque foi uma coisa muito ruim. Mas a história já aconteceu e ela foge do meu controle. Por quê? Quando tivemos a pandemia, todo mundo estava em casa, dentro de casa. As marcas precisavam entrar dentro das casas das pessoas. Eu era talvez o único relações públicas na época que tinha muita amizade com as pessoas. Então, quando eu faço seeding até hoje, eu não mando o produto para o escritório da pessoa. Eu mando para casa dela e mando um WhatsApp dizendo, fulana, eu te mandei tal coisa, preciso que você olhe e tal. Então, quando estourou a pandemia, apesar de tudo, a dinâmica daquele momento, ela me fez, talvez, pular algumas casas. Eu preferiria não ter pulado, tá? Essas casas, eu sempre deixo isso muito claro. Eu, enfim, teria paciência e, talvez, energia para conquistar da mesma maneira como eu conquistei. Mas essa foi a história, eu não posso dizer que isso não aconteceu. Exato. Mas ela me ajudou porque eu era o único RP que podia fazer o seu produto entrar dentro da casa das pessoas. E elas postavam de dentro de casa. Todo mundo isolado, todo mundo em casa. E no caso de Sephora, por exemplo, a Sephora apareceu muito durante a pandemia. Porque a gente mandava produto quase toda semana para aquelas pessoas. Mas não foi fácil, tá? As pessoas acham que você pediu demissão e a Sephora te contratou no mesmo dia. Eu ia te perguntar isso. Como foi essa transição? Você saiu dessa empresa e logo entrou na Sephora? Ou não? Teve um processo aí? Quando eu saí, eu decidi que eu precisava ter clientes que fossem uma vitrine para mim.
Então, eu falei, eu preciso ter grandes clientes. Eu não posso começar com um cliente pequenininho, porque daí todo mundo vai achar que eu sou um RP de marcas pequenas. E aí, cara, eu sou baiano, a gente não tem muito noção das coisas. Eu falei, eu quero a Sephora. Eu amo. Eu quero a Sephora, porque eu adoro a Sephora. Eu já conheci o pessoal da Sephora, porque a marca que eu trabalhava vende na Sephora. Legal. E aí, eu me lembro como se fosse hoje. Eu mandei uma DM para André Orcioli, que é a CEO da Sephora, no Instagram. Gosto sim, bem Dizendo, ousado. Andréa, tudo bem, sou eu, Pedro. Você deve lembrar de mim, da empresa que eu trabalhava e tal. Eu estou me lançando como relações públicas. Eu sei que a Sephora tem algumas relações públicas. Mas se vocês tiverem uma vaga ou quiserem experimentar um trabalho novo, eu estou aqui. E ela, muito educada, como sempre, falou, olha, Pedro, a gente não está precisando, mas esse assunto é com o Cataldo, que até hoje também é o diretor de marketing da Sephora. Mandei uma DM pro Cataldo falando a mesma coisa. Cataldo, olha, isso e tal. Se vocês estiverem precisando. Ele falou, olha, não estamos precisando, mas tudo bem. E aí, nada, não consegui um trabalho. E aquilo que eu estava falando para vocês, assim, eu não sou uma pessoa que desiste. Tá? Não sou mesmo. E eu toda semana mandava DM, até que um dia eu falei, gente, eu quero fazer um trabalho de graça para vocês. Para Sephora. Eu não vou cobrar. Eu preciso só da oportunidade. Perfeito. Porque aí eu pensei, cara, eles vão me dizer não. É muita grosseria você dizer não para uma pessoa que quer fazer uma gentileza para você. Falei, só me manda os produtos aqui para minha casa. Eu vou mandar para essas pessoas aqui. E depois a gente conversa. E aí eu fiquei pentelhando eles. Até hoje, quando a gente faz reunião, eu lembro disso. Muito bom. Eu fiquei pentelhando eles. Que eu quero. Até que acho que o Cataldo falou, cara, que cara chato. Tá bom, vou te mandar aí 6 perfumes e pra quem que você quer mandar? Falei, vou mandar pra Juliana Paz, vou mandar pra Ivete, vou mandar pra, sei lá, Cláudia Raia. Eram pessoas grandes, que eu falei, vou pegar logo as minhas amigas maiores pra já chegar no impacto. E aí, eles me mandaram, eu mandei pras pessoas, todas as pessoas postaram, todas as pessoas marcaram a Sephora e eles ficaram assim... Doidos. Como e também assim, muito, esse trabalho? acho que puxa, o que a gente vai falar para ele agora? A gente vai dizer não? A gente vai dizer que não vai? E aí, logo em seguida, eles me contrataram para a inauguração do Shopping Leblon, no Rio. E aí, eu tinha que levar 10 pessoas lá. E eu mandei só nomes assim, Paola Oliveira, Juliana Paz, Flávia Alessandra. E eles assim, pô, Pedro, mas será que essas pessoas vão vir sem cachê? Era só as pessoas indo para me prestigiar e prestigiar a Sephora. E para postar, dizer da inauguração e tal. Todas foram. Minhas amigas, aliás, eu preciso fazer esse adendo, assim, a minha carreira, ela existe por conta das minhas amigas. Eu tenho muita sorte de ter pessoas que me abraçam. Todas foram. A Sephora ficou, assim, de cara. E desde então, a gente construiu uma relação muito bonita, assim. Hoje eu sou o único relações públicas da Sephora. Não sou exclusivo no player de beleza. Então, sim, a Sephora é uma marca exclusiva minha. Mas... é uma relação muito... A Sephora confia muito no meu trabalho e eles me dão muita carta branca para trabalhar. Assim, eles me ouvem muito. E isso é raro na nossa indústria. Vocês que trabalham com isso sabem disso. Sim. Eles me ouvem mesmo, assim. Às vezes eu falo, gente, não é por aqui, é por aqui. Não, então vamos, Pedro. Se você está falando que é, vamos. E é isso. Até hoje a gente tem essa relação, uma relação que espero eu que dure muito tempo, porque eu sou muito feliz trabalhando com eles. E tenho outras marcas também, como Guerlain, Bruna Tavares, Mari Maria, que eu faço um trabalho onde eu apareço menos, mas eu também faço um trabalho de comunicação. Eu tô falando muito, né? Não, tem que falar tá mesmo. demais, tá demais. A gente tá Desculpa. aqui. Não, e dá pra tirar, né? e dá pra tirar vários insights, assim, na sua própria vida. A gente olhando e fala, cara, que eu posso fazer isso. Sim. Isso Exato, é legal. Acho que as pessoas assistindo, elas vão falar, meu Deus, é por Tomara, aí, né? tomara. Exato. Eu acho que essa coragem, essa ousadia de sair, peraí, vou me lançar no mercado de novo, numa coisa nova. De novo, não, vou me lançar no mercado novo, né? Mas eu queria tirar uma dúvida com você. Essa relação que você foi criando, que são suas amigas hoje de muito tempo, você começou essa relação com Ivete, Preta, através de uma outra marca que você trabalhava. Isso, eu trabalhava na Sisley, que é uma marca de luxo, Sisley Paris. Legal. E eu não era marketing da Sisley, eu era gerente de vendas, treinamento. Eu cuidava de toda a parte de varejo da Sisley, toda a equipe de vendas.
Mas, como eu era o funcionário número 1 da Sisley no Brasil, no sentido do primeiro funcionário que teve da Sisley no Brasil, eu meio que atuava um pouco em tudo dentro da empresa. E eu sempre tive um pé na comunicação, sempre gostei disso. Então, eu sempre ajudava as meninas do marketing. E quando começou a ter o boom do Instagram no Brasil, eu falei, cara, por que a gente não bota o nosso produto que é incrível? E eu sei que tem gente que gosta. Então, eu já sabia, por exemplo, que Ivete gostava de Sisley. Então, vamos chegar nessas meninas para que elas postem, para que elas falem de maneira orgânica do nosso produto. Ah, não, é impossível. Ah, elas vão cobrar 1 milhão. Ah, elas vão isso. E aí eu fui, muito de curiosidade, tentando achar pontes entre eu e essas pessoas. Então, por exemplo, quem me apresentou Ivete foi Henrique Martins, que na época, há 8 ou 9 anos atrás, maquiava Ivete. Hoje ele ainda maquia, mas para projetos especiais. E eu falei, olha, Henrique, eu sou da Sisley e tal, você me conhece e tal, eu sei que Ivete gosta. Ele falou, ela adora. Eu falei, será que eu consigo mandar um produto para ela? Eu te entrego, você entrega? Ele falou, não, faz melhor. Ela vai fazer um show aqui em São Paulo, lá no Crédito Hall, que nem existe mais. Nem existe mais. Vai lá e entrega você pessoalmente. Eu falei, claro que eu vou. E Ivete é da mesma cidade que eu. Legal. Então, assim, para mim era uma história fazendo um ciclo. Exato. Porque quando eu tinha 10 anos de idade, Ivete, 10 ou 12, não me lembro, Ivete começou a surgir já num burburinho na cidade. Olha, tem uma menina que saiu daqui, que canta muito bem, que tudo mais. Quando ela estourou na banda Eva, eu ainda morava lá. Então, ela era uma heroína pra gente. Porque, assim, era uma pessoa que saiu daquela cidade muito pequena e conquistou coisas grandiosas. Então, para um sonhador como eu, Ivete era uma heroína, assim. Nossa, é um espelho, assim, né? Exatamente, tipo... uma heroína da Marvel. Eu sempre falo isso pra ela. E fui, Henrique falou, vai lá, entrega pessoalmente. Cheguei, fiquei na fila de fã, no camarim, todo mundo muito nervoso, eu nervoso também, porque, enfim, hoje sou amigo, mas sempre fui muito fã dela. E ela foi, como sempre, muito gentil e generosa. Eu tava com a minha irmã mora ainda lá na nossa cidade e tem um sotaque muito forte. E ela falou, tô reconhecendo seu sotaque. De onde você é? Aí quando ela falou, não, mentira, da mesma cidade. E aí naquele mesmo dia, a gente já trocou meia dúzia de palavras, assim, porque a gente estudou na mesma escola, a gente fazia mais ou menos as mesmas coisas. E aí, entreguei, ela postou. No outro dia, a pessoal da Sisley em pânico, porque ela postou, falou que adorava e tal. E aí, uma semana depois, toca o meu celular. Era o assessor dela, Dito, que hoje é super meu amigo. Falando, olha, Pedro, a gente tá aqui em São Paulo. A gente veio fazer o Faustão. E Ivete queria lhe ver. Eu falei, oi? Meu Deus. Tipo assim, como assim? Aquela ligação que você não imagina, imagina, momento né? Ivete quer te ver? Você consegue vir? Eu falei, vou. Era pertinho do escritório, ali, a Globo de São Paulo é pertinho da Berrina. Eu falei, claro que vou. Cheguei lá, gente, eu jurava que eu ia assistir a gravação do Faustão da plateia, assim. E aí ele falou, olha, entra pela portaria tal e estaciona seu carro. Entrei e tal, aí uma mulher falou, o senhor que é amigo de Ivete? Eu falei, talvez eu sei. Talvez. Tô descobrindo ela falou, agora. Pode vir aqui. Ela me ligou e hoje, aí, mais cedo. abria a porta, fechava a porta, corredor, sai, corredor, tal. Do nada, ela abre uma porta, tá a Ivete se maquiando. Uma galera sentada, assim. E ela falou, Pedro, você não sabe, eu falei de você pro meu filho, eu falei de você pra minha irmã, eu falei que conheci um cara de Juazeiro e tal. Então, assim, eu não posso dar outra palavra a não ser sorte pra isso. Porque existem pessoas incríveis por aí, espalhadas e tal. E, sabe, assim, daquele dia que ela conheceu aquelas pessoas, eu, por alguma razão... Marcou ela, né? Marquei e tive a sorte de ter essa conexão. E aí, Ivete foi realmente a minha grande porta, assim. Ela, quando ela entendeu que eu realmente estava mudando de carreira, que eu tinha pedido demissão e tudo mais... ela me mandava o WhatsApp das pessoas, assim, olha, Preta Gil, pode dizer que fui eu que dei. Fulana de tal, pode mandar um WhatsApp. Ciclano, Pedro, vou estar em São Paulo e vou estar com Juliana Paz. Você não quer ir para conhecer ela? Então, assim, como que uma carreira dá errado com uma madrinha como essa? É isso. Então, eu tive muita sorte no meio do caminho. Ainda que eu acho que sorte é uma coisa que você também planta, sabe? É exatamente. Sorte é um pouco da Você colheita que plantou você até a sua faz, sorte. do plantio que você faz. Mas eu tive muita sorte. E por Sorte isso eu falo para as talento, pessoas, né? por isso eu falo para as pessoas não deixarem a fonte de sonhos secar, porque sorte está dentro disso também. Se você se torna uma pessoa muito direta e preto no branco e ou dá certo,
as coisas vão ser mais difíceis. Eu acho que assim, o que eu tiro muito da sua história é a sua ousadia de realmente acreditar que podia dar certo. Porque eu vou mandar uma mensagem pra Ivete, pra Ivete não, pra maquiador. Sephora, aí pro maquiador, vou pedir pra ir. Tipo, onde você nem imaginava que ele ia te receber lá. Então, assim, só que você sempre se jogou, a sua ousadia. Me jogo até hoje, tá? Até hoje, é isso que eu ia te falar. Como é hoje pra você, nesse Me jogo até hoje. Obviamente que hoje eu já sou um profissional validado, então as coisas são naturalmente mais fáceis pra mim. Mas eu me jogo até hoje. Sabe, assim, as pessoas que convivem comigo, elas ficam às vezes assustadas, porque eu tô em algum lugar, escuto uma conversa e daquilo eu tenho uma ideia de trabalho, falo, eu vou mandar uma mensagem para tal pessoa, porque eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Então, assim, acho que tem um pouco de autoconfiança, que é super importante. Super importante. Tem um pouco de você saber que você é bom no que você faz. Eu acho que hoje a gente vive um momento onde as pessoas demonizam muito elas falarem sobre elas mesmas. E eu entendo, a gente vive realmente uma pandemia de ego. Todo mundo é muito famoso, muito bom, muito engraçado, muito bonito, muito sarado. Mas você precisa ter uma noção de quem você é. Se você não tiver, você nunca vai se sentir satisfeito com o seu trabalho, seja lá o que você estiver fazendo. Você nunca vai se sentir satisfeito com o que você está fazendo. Então, eu tive esse ímpeto na minha história toda. Se eu pegar desde o meu primeiro emprego, quando eu cheguei em São Paulo aos 17 anos, que foi num call center, até hoje que eu faço grandes contratos e grandes eventos, essa personalidade sempre existiu, de se jogar e de dizer, não, eu quero isso daqui sim, por que eu não posso ter isso aqui? Você pode. Nunca num sentido de eu quero que você não tenha para eu ter. Sim. Sempre numa coisa de se você tem, porque é disponível. eu também posso ter. Por que eu não posso ter? E hoje há também esse medo de, cara, não, se você fez 1 milhão de seguidores, eu também quero fazer. Se você fechou um contrato, eu quero fechar com a concorrente do cara que você fez. E é isso, assim, você não tem que ter medo de, primeiro, dizer que você é muito bom. Óbvio que pé no chão, gente. Você tem que ter noção de que seu trabalho é validado e seu trabalho ele acontece e ele é reconhecido. Eu acho que eu sou um profissional que tem um trabalho reconhecido. Então, por isso me leva a crer que eu sou bom no que eu faço. Óbvio que tem gente muito melhor e tem milhares de pessoas que fazem tão bom ou melhor do que eu. Então, assim, o que eu acho que difere é essa segurança, assim. Essa segurança de você bater no peito e dizer, eu posso, eu aguento, pode mandar para mim essa demanda, eu vou dar conta. Essa segurança realmente foi o que me leva até hoje e o que faz eu me jogar, assim. Um dia desse eu estava no show da Madonna. E a gente estava na área VIP. E dentro da van, eu ouvi 2 CEOs de empresas conversando sobre assuntos variados. Marketing, eventos, budget, enfim. E eu fiquei prestando atenção naquilo. Eu desci da van e falei pro meu namorado, eu vou mandar uma DM para esse cara. Porque eu tenho uma solução que talvez vá atender o que ele precise. Fui no outro dia, procurei no LinkedIn, procurei ele no Instagram, mandei uma DM. Por que eu mando via Instagram? Porque o Instagram é a minha grande vitrine. É lá onde eles veem que as pessoas me seguem, é lá onde eles veem com quem eu ando, qual é o meu ecossistema. E ele foi super solícito comigo. E marcamos um café e vamos ter um café. Então, assim, é isso. As oportunidades, elas estão acontecendo. Numa cidade como São Paulo, as oportunidades, elas estão acontecendo a todo minuto. Você precisa o quê? Você precisa estar atento. Então, assim, nada vai cair no seu colo formatado do jeito que você gosta. Nada. Esqueça. Você precisa o quê? Você precisa estar atento. Você precisa ser uma antena roteando o tempo inteiro para que você pegue essas oportunidades. E aí é uma marca gigantesca e a gente tem um café marcado e provavelmente vão sair coisas boas de lá. Perfeito, não tenho dúvida. Já eu também, tenho certeza. Já tô até curiosa, vamos marcar um episódio 2, né? Na próxima temporada. Pra gente contar um pouco disso. Tipo, agora, além da Sephora, essa marca 2... Marca 2... Ô Pedro, agora eu queria entrar num assunto que é uma das
maiores coisas, assim, hoje que me faz te admirar. Eu acho você muito incrível nisso. Você me ensina, né? Eu sou sua seguidora, você sabe que eu tô sempre lá. E você fez uma coisa essa semana, talvez semana... não vou saber qual foi a semana, mas você fez uma coisa que me impactou um pouquinho. E eu falei, cara, o Pedro precisa estar com a gente, Gabi. Não foi? Eu mandei até pra ela esse direct que você tava falando, por direct, que você tava chamando, pedindo pessoas que tivessem indicações de stylist que fosse PCD. Sim. E aquilo me impactou com a forma como você quis ajudar e você ainda fez todo mundo querer ajudar, porque a forma como você falou, façam isso também. Só Sim. que eu já venho observando isso há muito tempo pela Sephora. Quando eu olho, assim, hoje pra Sephora, eu não vejo mais modelos, eu vejo pessoas. Sim. A viagem que vocês fizeram há pouco tempo pro Machu Picchu, tipo, pessoas, sabe? Não existe mais aquele padrão que a gente fica tentando quebrar o tempo inteiro, né? E a gente vive, né, tentando. Sim. E aí eu fico assim, cara, sempre quando eu penso nisso, eu penso Pedro. Pedro é essa pessoa. Por isso que eu queria muito conversar com você sobre isso. Isso veio de você desde sempre? Isso é uma coisa que veio de algum cliente, veio de, sei lá, da sua história? Da onde você surgiu e falou assim, cara, chega, eu vou mudar esse negócio, não tá bonito, não tá legal, eu quero mudar isso. Eu acho que tem alguns fatores que me levam a esse momento. Primeiro, eu sou nordestino e gay. Então, assim, eu sou de uma geração que, quando eu vim morar em São Paulo, ainda havia muito preconceito com o nordestino. Ainda existe, de maneira velada. Ainda existe. Mas existia, assim, eu ouvi muita piada preconceituosa pelo fato de eu ser baiano quando eu vim morar aqui em São Paulo. Eu fui a única criança assumidamente gay da minha escola. E era uma escola, assim, de elite, uma escola onde as pessoas te olhavam de lupa. Então, eu sempre, desde pequeno, desde que eu me reconheço como pessoa, tive essa noção de que existe um mundo e existe um mundo para as pessoas que não se encaixam nesse mundo que todo mundo espera. E eu sempre não me encaixei. Então, assim, eu me chamo Pedro Gomes da Rocha Júnior, porque é o nome do meu pai. Então, eu fui concebido para ser uma cópia do meu pai. E aí, imagina ali, quando 6, 7 anos, você começa a perceber que talvez seja gay, talvez isso. Por sorte, nasci numa casa onde os meus pais, dentro das limitações deles, souberam me entender. Então, assim, nunca fui repreendido dentro da minha casa. Nunca. Mesmo meu pai sendo um homem muito simples e muito simples no sentido de vida mesmo, assim. Meu pai viveu muito para os estudos e ele acha que estudos, até hoje, assim, não tem como ganhar dinheiro se você não for advogado, se você não for médico e tal. Então, seria muito egoísmo da minha parte se hoje, que eu tenho o poder na mão, eu não me lembrasse do Pedro de 6 anos de idade. E eu não fizesse alguma coisa para abraçar aquele Pedro. Então, óbvio que tenho a sorte de ter uma Sephora por trás que vive isso é muito importante que eu fale. A Sephora, ela vive a diversidade que ela vende dentro do escritório. Eles gastam dinheiro pesquisando diversidade. Eles têm um departamento de diversidade lá dentro. Eles têm vagas afirmativas. Eles têm uma CEO mulher que é extremamente humana. Eles têm um diretor de marketing que é um homem gay assumido também e é extremamente humano. Então, assim, talvez por isso também a gente tem um casamento tão forte, eu e a Sephora. Porque nós temos valores e propósitos muito parecidos. Mas hoje, de fato, eu vivo isso de maneira muito forte. Pago um preço por isso. Então, eventualmente, eu escuto uma coisa do... mas se você fizesse menos, talvez... Não. Porque é isso. Se eu não fizer, quem vai fazer? Exato. Então, assim, se eu posso, se está ali na minha frente e eu posso, por que eu não vou fazer? Por que eu não vou? Mas você vai contratar só profissionais diversos para te assinar no Halloween. Sim, vão ter 1000 pessoas lá que já vão contratar os outros stylists. Ninguém vai perder. Eu não estou tirando um trabalho de um stylist ou de um maquiador. Não, eu estou incluindo pessoas que talvez nunca acessariam aquele evento. Exatamente. E eu faço isso de maneira muito transparente. A Sephora sabe que eu convido pessoas que nunca seriam convidadas para aquele baile. E eu peço autorização, tá? Eu falo, gente, olha, eu vou convidar, tem pouco seguidor, mas a gente tem que dar uma cara nova para isso.
Eu acredito, de fato, que a próxima era da internet seja a era da verdade, assim, a era do, sabe, menos coisas higienizadas. Tudo hoje é muito higienizado, as mesas são pensadas para serem impactantes, a maneira como você põe a comida. E eu acho que isso está acabando. Eu acredito que a gente vem aí uma era onde as pessoas estão saturadas. A audiência saturou. As pessoas não percebem isso. Então, ali, há 10 anos atrás, seguir uma blogueira e ela passar o dia mostrando compras e tal, era incrível. Hoje em dia, cara, você já não quer mais isso. Você quer que ela fale sobre o desastre que aconteceu não sei aonde, que as pessoas precisam ajudar. Eu acho que a gente quer propósito. E propósito tem que ter verdade. Sim. Então, eu acho que hoje meu trabalho ele caminha muito para isso e eu quero ser reconhecido por isso. Não tem problema nenhum quando as pessoas falam, é o RP que vive militando no Instagram. Não tem problema absolutamente nenhum com isso. Enquanto eu estiver sendo muito reconhecido no meu trabalho, estiver ganhando um dinheiro que para mim faz sentido, eu vou continuar fazendo. Perfeito. Quando você estiver no seu propósito, né? Exatamente. E você acha que o mercado da influência ele tá preparado para essa inclusão? Não. Ou você isso que eu ia te perguntar, você sente que não ainda é uma questão para muitas pessoas, porque você não trabalha só com a Sephora, você trabalha com várias marcas que têm questões de inclusão, mas tem milhares de marcas Brasil mundo, né? Sim. O que você sente estando do outro lado, né? Não do lado, por exemplo, de nesse propósito que a gente tá pegando de ser um influenciador, por exemplo. Você não tá ali no seu Instagram falando como ser um influenciador que é inclusivo. Não, você tá falando como um profissional da área de RP. Então, o que você sente um pouco desse mercado? Você acha que as pessoas ainda vão se preparar para isso? Ou você acha que vai ser uma coisa velada mesmo que no futuro? Eu vou falar uma coisa agora que pode soar forte. Eu acho que durante muito tempo a gente colocou em lugares de destaque pessoas estúpidas. Durante muito tempo. Essas pessoas, elas continuam nessas posições de destaque, de poder e de tudo mais. Essas pessoas, elas são estúpidas até a página 2, porque elas sabem que elas não têm tanto talento assim, ou não têm tanto o que oferecer assim. E por isso essas pessoas continuam mantendo as portas fechadas. Porque tem uma galera vindo aí e saindo de periferia, de favela, do que for, que tem uma bagagem, uma vivência que essas pessoas não têm. E aí, Pedro, você está demonizando pessoas que tiveram privilégios. Não, eu tive privilégios. Eu nasci numa família com boas condições financeiras. Mas eu nunca deixei o privilégio me definir. Eu sempre quis entender o que existia da porta da minha casa para fora. E eu acho que falta isso nas pessoas. Elas entenderem que existe uma vida fora do seu carro blindado. Existe uma vida fora do seu apartamento nos Jardins. Existe uma vida. E aí, eu, Pedro, eu amo ter dinheiro para viajar, eu amo ter... eu não estou aqui fazendo um voto de pobreza e de... Não, super. Eu gosto, eu sei que é fruto do meu trabalho, me orgulho muito disso, mas eu acho que tem espaço para todo mundo. Então, o mercado ele não está preparado por duas razões. Uma, de fato as pessoas ainda têm comportamentos racistas, classistas, gordofóbicos, homofóbicos dentro da indústria. E dois, quem está nessa posição de poder sabe que tem gente muito talentosa tentando. Mas assim, muito talentosa. E ao invés da pessoa entender que, cara, eu vou trazer essa pessoa para ser uma aliada minha, não, ela acha que pode perder o lugar e o posto e o privilégio. E ela de fato pode. Então assim... o mercado não está preparado para isso. A gente ainda tem muito o que fazer, muito mesmo. Eu, todos os dias, sou impactado por eventos que acontecem de marcas grandes, onde você não vê uma pessoa preta. Eu vejo quando lá, você pode uma. E eu sou a pessoa que hoje, se eu tenho abertura, eu faço um print, mando uma DM e falo, que lindo o seu evento na Dinamarca. Você tá na Dinamarca? Você foi? Porque, cara, não, a gente vive num país onde 51% da população é preta. É isso. Como que você não tem uma pessoa lá? Como? E o mais assustador, como que não tem um questionamento público disso? Ainda existe um pacto branco muito forte. Sim. Sabe, assim, e nós que somos pessoas brancas, a gente nunca vai entender muito bem sobre isso. O nosso papel é abrir portas. Abrir portas. E tem muita gente talentosa aí, gente. Vindo. Muita.
E sobre isso que a Gabi falou das marcas ainda não estarem, né? O mercado ainda não está preparado. A gente, como assessora de influenciadores, a gente sofre também, porque a gente sabe que a gente tem talentos incríveis, mas que as marcas não querem. Muitas vezes não abrem as portas. Não abrem as portas. Às triste. vezes é branca, e eu já ouvi de marca dizer... nem sei se eu posso falar, mas não vou falar o nome de ninguém. Mas tipo, ela podia ter cara de rica. Eu prefiro aquela que tem cara de rica, amiga. Sim. Nossa, mas... gente, a gente tá em que ano, assim, só pra eu entender? Acho que todos os dias da minha vida eu me pergunto... sabe assim, como assim? 2024, eu ainda tô tendo que discutir isso. Eu vivo numa bolha. Porque eu tenho marcas muito inclusivas. Muito legal. Debaixo do meu guarda-chuva. Então, eu posso exercer essa minha liberdade racial, de classe, de tudo mais, muito forte. Mas eu sei que existe isso e que isso ainda é muito forte. Muito. O que eu acho que a gente tem que fazer? Eu acho que a gente não tem que ter medo das escolhas, das nossas escolhas. Então, a gente não pode ter medo de questionar. A gente não pode ter medo de retrucar. Porque você vai perder aquele trabalho. Mas, e aí eu tô falando para vocês de uma pessoa que fez isso há um tempo, que faz isso, na verdade, desde que começou a vida. Vai ser mais difícil. Mas na hora em que você conquista, é mais seu. Então, assim, eu... até hoje, sou o cara que levanta a mão em reunião. Recentemente, uma marca gigantesca me procurou, me fez uma apresentação de um trabalho, querendo me contratar. Eu disse não para o trabalho e logo em seguida da reunião, eu mandei uma mensagem no WhatsApp, direto, para a diretora-geral dessa empresa, falando o absurdo que era ela me fazer uma apresentação de uma marca que se apropria muito de diversidade e não tinha uma pessoa preta na apresentação. Mandei de maneira muito educada, falando, olha, não quero te agredir, não quero te expor, não quero nada disso. Eu só quero que você entenda o quão problemático isso é em 2024. A sua marca, ela se apropria, monetiza a pauta racial. Vocês vivem no Instagram dizendo que liberdade, que isso, que aquilo. Você me fez uma apresentação que tinham, sei lá, fotos de 40 pessoas. Não tinha um preto. Exato. Então, assim, eu perdi uma grana. Eu perdi, sei lá, disse um não para uma marca que poderia me projetar muito, porque é uma marca gigantesca. Mas, cara, é isso. O que aconteceu? Isso foi em fevereiro. A marca me procurou recentemente, falando, Pedro, a gente quer que você venha e a gente quer também que você desconstrua um pouco algumas engrenagens aqui dentro. Legal. Então, assim, você vai perder. Você vai receber um não. Você vai ser taxada de chata, de militante, de mimimi, de um monte de coisa. Mas na hora que a água bater na bunda daquela marca, eles vão lembrar de vocês. Sim. Então, assim, não tenham medo de questionar, não tenham medo de dizer o quão problemático é ela virar para você e dizer que você prefere a cara que tem cara de rica. Porque, assim, o que é cara de rica? Eu tô até hoje, assim... Será que quem compra aquela marca, todo mundo tem cara de rica? Exatamente. Ou tem as pessoas que, dentro da ideia dela de não cara de rica, também compram? Exatamente. Então, assim, não tenham medo. Não tenham medo. Não congelem. Sabe, assim, eu conheço muita gente que está começando na carreira, ou está no meio da carreira, ou está ali o nome começando a esquentar, que acha que não é a hora ainda de se impor. Eu discordo completamente. Eu acho que a hora de se impor é no início. É no início. É no início. A hora de se impor é no início. Porque, cara, você vai chegar... Quando você alcançar o lugar onde você quer, você vai ser uma referência dentro daquilo. Então, assim, hoje eu me orgulho muito mais do que ser relações públicas, de ser forrar, amigo de VET, qualquer outra coisa. Eu me orgulho quando as pessoas me encontram e falam, eu adoro quando você aborda alguma pauta no seu Instagram, ou eu adoro quando você fala algum assunto, eu adoro quando você fala sobre racismo. Então, assim, é isso. Isso é meu, genuinamente meu. E ainda que eu mude de marca amanhã, que eu não seja mais de marcas gigantes, eu vou continuar sendo reconhecido por isso. Então, não tenham medo. Demais, Pedro. Muito bom. Eu acho que isso é um ensinamento. E foi esse o motivo que a gente queria tanto você aqui. Porque acho que a gente queria trazer essa coisa diferente mesmo de
cara, é isso, tem que fazer, diversidade mesmo, vamos bater na mesa e vamos botar no peito e vambora, sabe? Sim. Porque pra gente, todo mundo perdeu medo. Porque eu tenho influenciadores, tipo, maravilhosos que têm medo. Que, ai, Pri, mas eu não posso. Aí bota no Close Friends, amiga, mas você pode. Tipo, eu não tenho esse lugar de fala. É seu, é você que tem que falar. Sim. Não, eu tenho medo de ser cancelada, eu tô no início. Eu nunca tive medo de ser cancelado. Nunca. E até hoje, quando eu falo, mas você não tem medo de... Cara, sei lá, se um cliente meu quiser cancelar o contrato comigo porque eu tô falando que você não pode ser racista... Eu não quero esse cliente. Eu não quero, cara. Exato, eu uma não coisa tão quero, óbvia, né? Que não precisaria nem ser quero. falado. Óbvio que eu tomo muito cuidado para não ser um discurso de ódio. Então, eu tenho muito cuidado no uso das palavras. Eu tenho muito cuidado para que... eu acredito no diálogo. Então, ainda que eu discorde da fulana que deu uma opinião polêmica, eu não quero atacá-la. Eu quero que ela entenda o porquê que aquilo que ela está falando é problemático. Então, quando eu fiz o vídeo do show da Madonna, que teve uma polêmica e tal, eu falei, isso aqui não é um vídeo atacando ninguém, isso aqui não é um vídeo no intuito de cancelar ninguém, isso aqui é um vídeo mostrando o porquê que a Madonna é importante para mim. Sim, perfeito. E aí, e a pessoa viu o vídeo, me mandou uma mensagem dizendo, Pedro, de todas as críticas que eu recebi, a sua é a única que eu vou internalizar. Porque você não me atacou, você não me chamou de patricinha, você não me diminuiu para tentar defender a sua causa. Você simplesmente falou, fulana, olha, a Madonna é importante, a liberdade da Madonna é importante por causa disso, disso, disso e disso. E ainda que para você não seja, existem outras pessoas que faz sentido. Exato. Então, assim, eu tomo muito cuidado de falar, mas sem ser uma pessoa que aponta dedos ou que... Não, eu só quero que as pessoas entendam o quão problemático é você, por exemplo, não ter uma pessoa preta num evento hoje em dia. Então, Perfeito. eu tenho cada vez mais o próximo Halloween da Sephora, que acontece em outubro. Vamos falar disso. Eu quero tentar botar, assim, metade do baile de pessoas pretas. Perfeito, maravilhoso. Que demais. Isso era uma das nossas perguntas para você, até entrando nessa questão do baile da Sephora. O que hoje você visa dentro desse mercado inteiro para estar na sua lista para o baile da Sephora? A lista é um assunto muito polêmico. Muito polêmico. Porque, assim, eu adoraria colocar todo mundo na minha lista. Super. Só que a gente tem um limite. Todo evento tem um limite. E todo evento, ainda que eu sugira, os nomes são aprovados pela marca. Logicamente. Então, assim, por exemplo, eu vou fazer um evento Isso com a é muito Kylie importante Cosmetics. todo mundo saber, né? É, Que o importante. nome é aprovado pela O nome é marca. aprovado pela marca. A Óbvio gente que... sofre com isso, né? Óbvio que tem marcas onde eu tenho um pouquinho mais de Liberdade. para dizer, não, essa daqui eu não abro mão. Isso daqui Sim. tem que ter. E marcas como Sephora, por exemplo, que fazem pouquíssimas alterações nas minhas sugestões. Mas eu vou fazer um evento de Kylie Cosmetics agora no dia 11 e eu só tenho 50 nomes. Nossa. É difícil para uma Pra pessoa um que mercado conhece... de beleza. E tem que tanta ser gente. criador de beleza, não pode É ser o cara isso. só que gosta da Kylie ou qualquer outra coisa. Então, assim, para estar dentro da minha lista, você precisa ser uma pessoa. Ponto. O que vai acontecer você estando dentro da minha lista, aí não depende só de mim. E é o que eu peço para as pessoas, eu peço encarecidamente para as pessoas entenderem, assim. Eu não tenho 100% de poder sobre quem vai ou não vai. Óbvio que um evento como o Halloween, eu tenho muita liberdade, mas ainda assim eu preciso entender quais são os interesses da Sephora. Sim. Eu não posso colocar os meus interesses à frente do que a Sephora quer. Então, eu não posso transformar o Halloween da Sephora no Halloween do Pedro. Não é o Halloween não do é o Pedro, Halloween é o do Halloween Pedro. da Sephora. Quem faz a lista é o Pedro. Mas o que a Sephora quer com isso? A Sephora quer reforçar sua diversidade, sua liberdade, sua expressão em maquiagem. Então, eu tenho que ir seguindo ali alguns critérios para Legal. montar essa lista. Mas, cara, para estar na minha lista, de fato, você precisa ser só uma pessoa. Então, assim, eu tento, de fato, incluir pessoas que, teoricamente, não teriam acesso a ela. Então, isso é uma coisa muito forte no meu trabalho. Eu busco mesmo, assim, cara, não, essa pessoa aqui nunca seria convidado para isso. E aí eu vou lá na marca, abre essa sessão, vamos lá, vamos isso, olha que legal, trazer uma pessoa nova e tal. Então, por exemplo, o Machu Picchu que a gente fez, a gente leva a Tainara Ogê, que é gigante, mas é de São Luís, no Maranhão, e ainda é vista como talvez uma influenciadora nichada, enfim. A gente levou a Ju, a Mi, sabe? Assim, a gente tenta levar pessoas diversas, porque... É isso, nós somos diversos, nós vivemos num país diverso, a gente tem que parar de falar só com o eixo Rio-São Paulo, a gente tem que ouvir outros sotaques, a gente tem que
sabe? Assim, a gente tem que viver o nosso território inteiro de maneira verdadeira. Então, para estar na minha lista, você só precisa ser uma pessoa. Ai, maravilhoso. Demais. Demais. Bom, Pedro, a gente vai finalizar, né? E eu queria que você contasse pra gente uma coisa que marcou você. Quanto tempo já tem de baile da Sephora? O baile da Sephora começou em 2018. Tá. E aí não teve 20, 21? Ou foi 19, não tenho certeza. Eu acho que foi 19. Foi 19. Aí não teve 20, teve 21, 22, 23 e agora 24. Tá. Qual foi o que mais marcou você em um desses bailes? Assim, o que você sentiu, assim, que falou assim, cara, esse baile é o baile que realmente chama a atenção das pessoas porque ele é do caramba, assim, sabe? Eu acho que a edição do ano passado, que foi a primeira edição onde eu cuidei de 100% da lista. Nas outras edições eu dividia com algumas relações públicas ou com alguma agência de assessoria. E no ano passado a Sephora me deu esse presente, assim, de falar, Pedro, olha, vai que é tua. E no ano passado, eu ouvi de todo mundo que foi lá, dizendo assim, Pedro, a gente entende que a liberdade e a diversidade aqui ela existe de maneira integral. Você não convidou meia dúzia de pessoas pretas para cumprir uma cota e fazer uma foto ali. Não. Muito bom. Você convidou essas pessoas do mesmo jeito que você convidou a Flávia Alessandra. Nossa, demais. Então, assim, talvez seja o que mais me envaideça dentro do meu trabalho, assim. Muita gente que, sei lá, não fui convidada porque se eu vi gente lá muito menor, eu ouvi muito isso, eu ouço muito isso. Então, quando eu ouço isso, eu tenho a certeza de que o meu trabalho está no caminho certo. É isso. Então, assim, porque não é sobre quem você é, o quanto dinheiro você tem. Quem você é, que eu falo no sentido de seguidores ou qualquer outra coisa. Ou quanto dinheiro você tem. É qual é a sua história. O que a sua história vai somar dentro do Halloween da Sephora? Eu sempre imagino isso, assim. Eu convidei a Bota Pó, por exemplo, que é uma menina trans do Nordeste que mora numa cidade microscópica e que surgiu por conta da internet. E ela não acreditava que eu a convidei, porque ela sabia que tinha gente muito maior tentando ser convidada para o baile. E foi o que aconteceu. A Débora Seco bateu um papo com ela durante o baile, virou para mim e falou, Pedro, cara, eu nunca teria encontrado essa menina numa festa. E aí, talvez Débora, daqui a pouco, abra uma porta para ela. Sim. E é isso, o meu trabalho ele tem que servir a isso. Ele não pode servir a, sabe assim, interesses da indústria de luxo ou qualquer outra coisa. Ainda que eu esteja inserido nessa indústria, ainda que eu goste de trabalhar nessa indústria, goste do universo, mas eu acho que a gente pode fazer de maneira diferente. Perfeito. E você quer deixar um conselho para o mercado de influência? Assim, a gente trabalha com influenciadores, marcas, RPs. A gente queria que você deixasse um conselho para a gente. O conselho que eu dou para influenciadores de maneira geral, deixem o ego de vocês de lado. Se vocês não deixarem o ego de vocês de lado, as coisas vão ser muito mais difíceis. E por que eu falo isso? Não fiquem reféns do que viraliza. Não fiquem reféns do que dá mais like. Não fiquem reféns do que te traz essa... A atenção é uma coisa viciante. A atenção é uma coisa viciante. Vira uma coisa como uma droga. Você quer que toda a sua foto tenha 5.000 curtidas, 5.000 comentários e tudo mais. Porque não necessariamente o que o mercado quer é o que a sua audiência está engajando. Então, quando você tira o seu ego de fora, eu ouço muito de muitos influenciadores, eu não fecho publi, eu não consigo, eu não isso, eu não aquilo. E quando você vai ver, o Instagram da pessoa é ela mostrando ela sem camisa na academia o dia inteiro, todos os dias. Então, assim, cara, não é isso que o mercado quer. Acho que as pessoas, os influenciadores de maneira geral, o mercado de influência precisa se entender como produto. Então, assim, eu sou uma pessoa, sim, mas aqui eu sou um produto. Eu, Pedro, no Instagram, ainda que eu não me considere influenciador, eu sou um produto na internet. Então, eu faço ali no Instagram um recorte do que a minha indústria quer, do que as marcas que eu cuido querem, do que vai me projetar para mais trabalhos, para que eu monetize isso mais. Não é uma coisa, se eu quiser postar eu numa baladinha bêbada, eu vou fazer um close friends, ou eu vou fazer um outro Instagram fechado. Sim. Então, assim, as pessoas, eu acho que elas perdem um pouco essa noção do que é empresa, do que é pessoa, e o ego
fala muito alto. Então, você faz um vídeo engraçadinho de TikTok que viralizou. Você quer aquelas curtidas todos os dias, mas as marcas não querem isso. Não estão nem aí. Então, existe um abismo entre o que os influenciadores fazem hoje em dia e o que as marcas querem. E por isso, algumas pessoas trabalham tanto, como, por exemplo, Silvia Braz, que para mim é um case. Silvia entende demais o mercado. Silvia olha o Instagram dela com olhos de mercado. Silvia teria virais assim de milhares, milhões de likes se ela fizesse algumas coisas no Instagram dela. Mas ela não faz por quê? Não é isso que vai monetizar o Instagram dela e ela se entende como um produto, um excelente produto. Muito. Então, assim, o conselho que eu deixo é esse. Coloca o ego de lado, olha o seu Instagram de fora, não de você ali dentro dele, se afasta um pouco dele, tira, não personifica tanto a coisa. E aí você vai entender o porquê que as marcas não te procuram, o porquê que é tão difícil, e porquê que aquela pessoa que às vezes tem menos seguidor que você está conseguindo mais publis. É basicamente isso. Perfeito. Eu amei. Também. Eu saí daqui como uma aula, assim. Vou ficar escutando pra malhar. Sim. Eu amei. Foi demais. Foi muito bom. Foi muito bom, Pedro. Muito obrigada. Obrigado vocês. Espero que vocês gostem. Espero que vocês tirem bons insights, enfim. Com certeza. Se a gente já tirou, imagino que muita gente vai quem tá aprendendo no começo desse mercado de influência. Nossa, vai ser incrível. Obrigada. Obrigada, obrigado a vocês. Obrigada, gente. Até a próxima. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.